E no final das contas, somos todos partes da mesma grande família humana, compartilhando o mesmo planeta. Essa é uma área cheia de descobertas fascinantes e implicações profundas. Então vamos continuar explorando, tá? Bem, gente, ó, essa descoberta sobre o DNA Neandertal e denisovano é realmente surpreendente e muda bastante nossa compreensão da história humana. Pense nisso como um grande episódio de revelação em um programa de TV sobre ancestralidade. Até 2010, muitos cientistas estavam inclinados a acreditar na teoria da substituição, que é mais tranquila do ponto de vista político e social, evitando agitar o fantasma do racismo. Eles preferiam pensar que todos nós, humanos modernos, éramos como cópias idênticas vindas da mesma fábrica na África Oriental. No entanto, minha gente amiga, quando os cientistas fizeram uma espécie de CSI pré-histórico com o DNA dos Neandertais, a trama se complicou. Eles descobriram que pessoas no Oriente Médio e da Europa têm entre 1 a 4% do DNA Neandertal. Isso é como descobrir que você tem um tetaravô que ninguém sabia que existia. Não é uma parte enorme do seu DNA, mas é suficiente para ser significativa. E então veio a reviravolta com os denisovanos. Quando mapearam o DNA de um dedo fossilizado, descobriram que até 6% do DNA de grupos modernos, como os melanésios e aborígenes australianos, correspondem ao DNA denisovano. Isso é como descobrir que você tem um pouco mais de herança de um bisavô distante do que você pensava. Essas descobertas são importantes porque mostram que houve de fato misturas significativas entre diferentes espécies humanas no passado. Isso significa que a história humana é muito mais uma teia entrelaçada do que linhas separadas e isoladas de desenvolvimento. Então, em vez de pensarmos em nós mesmos como sapiens puros, podemos começar a nos ver como o resultado de uma incrível jornada evolutiva, com várias espécies contribuindo para o que somos hoje. É como descobrir que nossa família é muito mais maior e mais diversificada do que imaginávamos. É fascinante, não é? Essa descoberta abre novas perspectivas sobre quem somos e de onde viemos. Vamos ver o que mais eu descobri. Lendo o nosso livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Bem, gente, é, esta é uma ótima observação sobre a complexidade das teorias evolutivas e como novas descobertas podem mudar nossa compreensão, certo? Imagine a história da evolução humana como um grande quebra-cabeça. Até recentemente, muitas peças estavam faltando e os cientistas estavam tentando montá-lo com base nas peças que tinham. Com o mapeamento do DNA Neandertal e denisovano, de repente, gente, encontramos algumas dessas peças perdidas. Isso nos ajudou a ver parte da imagem que não estávamos vendo antes. No entanto, isso não significa que tenhamos todas as respostas agora. A teoria da miscigenação ganhou uma força com essas descobertas, mostrando que sim, havia alguma mistura entre sapiens e outras espécies humanas, mas essa mistura não foi tão extensa quanto algumas pessoas poderiam pensar. É como descobrir que você tem um primo distante em outra cidade. Ele faz parte da sua família, mas a influência dele na sua vida cotidiana pode não ser tão grande. Por outro lado, a teoria da substituição não foi totalmente descartada. Neandertais e denisovanos contribuíram com uma parte do nosso DNA, mas é uma pequena proporção. A maior parte do nosso genoma ainda é de sapiens puros. É como se a maior parte da receita do bolo fosse a mesma, mas com um toque de um ingrediente especial que não esperávamos. Também é importante lembrar
que o acasalamento entre espécies diferentes não era algo comum. As diferenças físicas e culturais entre sapiens, neandertais e denisovanos eram suficientes para tornar esses contatos raros. É como se duas comunidades vizinhas tivessem costumes e línguas diferentes, tornando as interações entre elas menos frequentes. Em suma, a história da nossa evolução é complexa e cheia de nuances. Conforme os cientistas continuam suas pesquisas, podemos esperar mais surpresas e insights sobre nosso passado. E cada nova descoberta nos ajuda a entender um pouco mais sobre quem somos e de onde viemos. Então você continue acompanhando essa fascinante jornada evolutiva. E ainda não acabou. A relação entre sapiens, neandertais e denisovanos é realmente um exemplo fascinante de como a biologia e a evolução não são sempre preto no branco, mas muitas vezes cheias de áreas cinzentas. Vamos pensar nisso como se fôssemos parte de uma grande família evolutiva. Sapiens, neandertais e denisovanos seriam como primos em um grande encontro de família. Eles não são tão diferentes como cavalos e burros, que seriam como membros de famílias distintas, mas também não são tão parecidos como diferentes raças de cachorros, que seriam como irmãos. A história da evolução é cheia dessas transições graduais e áreas cinzentas. Em algum momento no passado, todas essas espécies compartilhavam um ancestral comum, como primos que têm os mesmos bisavós. Com o tempo, à medida que cada grupo se adaptava a diferentes ambientes e estilos de vida, eles começaram a se diferenciar. É como se cada ramo da família tivesse se mudado para diferentes países, adotando costumes e línguas diferentes. Houve um ponto nessa história em que sapiens, neandertais e denisovanos eram diferentes o suficiente para serem considerados distintos, mas ainda não tão diferentes a ponto de não poderem ter descendentes férteis juntos. Isso seria como primos distantes, que se encontram raramente e em ocasiões ainda mais raras foram famílias juntas. Bem, minha gente amiga, com o tempo, mais mutações e diferenças se acumularam e eventualmente essas espécies seguiram caminhos evolutivos totalmente separados. Isso é como quando a comunicação entre os ramos da família fica tão difícil que eles perdem o contato completamente. Portanto, entender essa relação complexa nos ajuda a ver como a evolução é um processo contínuo e dinâmico, cheio de nuances e histórias entrelaçadas. É como montar um grande quebra-cabeça da história da vida na Terra, onde cada nova descoberta nos ajuda a entender um pouco mais sobre nosso lugar no grande quadro evolutivo.